Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Gustavo Bizarria Gibim, sou docente da Unesp, de Presidente Prudente, e é com muito prazer que vou participar né, da oficina dentro da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Amazonas. E nesse vídeo tentarei responder de forma bastante sucinta o que são essas atividades experimentais investigativas. Bom, selecionei alguns pontos que são essenciais para compreender essa abordagem. Então, geralmente ela começa com uma situação, um problema. Existe um problema para o aluno resolver e esse problema tem que ser contextualizado, ele tem que estar inserido em um certo contexto. Pode ser o cotidiano do aluno, pode ser um contexto histórico, pode ser um contexto assim, tecnológico, na química pode ser dentro da indústria. Então é interessante sempre apresentar uma situação, um problema que faça sentido para o aluno. Então a gente tem aí uma perspectiva de resolução de problemas. O aluno ele vai ter que resolver um problema e aí geralmente assim propondo um experimento, pensando em hipóteses, certo? Isso então muda a perspectiva, tanto dos alunos quanto dos professores. Então se espera do aluno um papel ativo. A atividade ela só avança se o aluno individual ou em grupo pensar em hipóteses, em soluções para o problema e colocar em prática. E aí o papel do professor também muda. Ele não vai ser mais aquela pessoa que dá as respostas. Ele vai ser um mediador. Ele vai trabalhar junto com os alunos, ele vai ter um papel ali de orientador, certo? Nessa abordagem, então, a gente também muda um pouco a forma de aprendizagem, o que os alunos vão aprender. Então eles vão aprender desde conceitos científicos, conceitos químicos, a conteúdos procedimentais, ele vai aprender a fazer experimentos, procedimentos e também atitudes. Como respeitar a opinião do colega, criatividade, dentre outros. Então eu trouxe aqui duas respostas da literatura sobre o que são atividades investigativas. Então eu tenho essa citação aqui da Azevedo, que ela fala que é uma atividade na qual o aluno é encarregado de estruturar todo o experimento. Então não existe aquele roteiro do experimento, aquela receitinha de bolo que a gente costuma seguir. O Hofstede e Luneta eles apontam outras características, como planejar uma investigação, elaborar uma montagem experimental, coletar dados, interpretar, analisar, tirar conclusões e comunicar esses resultados. Então a gente vê aqui detalhes sobre como é esse processo de investigação. Então se parte de uma situação problema para trabalhar todas essas habilidades. Bom, aqui não existe uma regra rígida em relação às atividades, às etapas da atividade investigativa, mas essas são as etapas mais comuns, certo? Então, geralmente existe um problema, os alunos vão pensar em hipóteses, como resolver esse problema, eles vão elaborar formas de resolver esse problema, pensando assim, em um procedimento experimental, vão realizar esse experimento, coletar dados, analisá-los, tirar suas conclusões e também comunicar aos seus colegas. Então é feita uma discussão coletiva depois que é realizada a resolução do problema. Bom, aqui tem essa analogia do quebra-cabeça, que o aluno ele não vai conseguir resolver o problema se ele não tiver já informações. Então, cabe ao professor trabalhar essas informações com os alunos,
né? Aqui no caso, então, fornecer essas peças, né, do quebra-cabeça. Cada peça corresponde a um tipo de informação e aí, né, o aluno então ele vai ter condições de resolver o problema, né, de montar todas essas peças, colocar junto e resolver, né? Então envolve uma aplicação desses conhecimentos na resolução do problema. E o Borges ele coloca aqui alguns níveis, né, de investigação. Existem outros autores também que trazem, né, essa informação. É, mas isso tem a ver com o nível de abertura, né, da investigação. Então, aqui, segundo esse autor, no nível zero, né, essa é uma abordagem, é igual a uma abordagem tradicional. Né? Então, o problema é dado, o procedimento é dado, existe então a receita, né, de bolo, o roteiro experimental, e também as conclusões. Né? O nível 1 também é muito próximo do tradicional, né, com os problemas e os procedimentos sendo dados e as conclusões em aberto. Aqui, assim, a meu ver, né, no nível 2 para frente, a gente começa a ter realmente assim, um caráter investigativo, né, em que é dado um problema, os procedimentos estão em aberto, né, os alunos precisam definir e as conclusões também. E o nível 3 é o nível mais avançado, né, em que o próprio aluno pode definir o seu problema. Né? Então, isso é indicado quando o aluno já conhece essa abordagem, já foi trabalhado um ano pelo menos. Né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, do próprio aluno definir o seu problema e, né, prosseguir nas outras etapas, né, de definir os procedimentos experimentais e as suas conclusões. Aqui eu trago um exemplo, né, da literatura, né, é um livro que traz mais informações sobre essa abordagem e alguns exemplos. Né, vamos ver mais exemplos agora, né, vamos ver um exemplo. Né. Aqui nesse livro, né, que está disponível na Livraria da Física, a gente tem alguns exemplos, né, tanto no ensino de Química quanto no ensino de Física. Bom, então, nesse exemplo, né, de uma atividade investigativa, né, a gente pega um experimento bastante comum, bastante conhecido na química, né, que é a determinação do teor de etanol na gasolina comercial. Né. E o grande segredo, né, o grande desafio, na verdade, é transformar um experimento tradicional, né, transformar em um problema. Né. Então, esse foi o problema que a gente definiu. Né. Então, como que eu posso determinar a porcentagem de etanol presente na gasolina coletada de um posto de combustível? Né. Então, esse é um problema que guia essa investigação. Né. Então, o experimento ele está descrito aqui nesse slide. Né? Então a gente tem as vidrarias, né? Água e gasolina em quantidades conhecidas. E o procedimento é bastante simples. Né? Basta a gente pegar essas quantidades conhecidas tanto de água quanto de gasolina. Né? Aqui selecionei 10 ml, pois é uma quantia pequena. Né? A gente coloca, né, numa proveta ou num frasco com tampa, né, um frasco graduado, e faz a mistura. Né? E aí depois a gente vai perceber uma mudança, né, no volume da fase aquosa. Eu tinha 10 ml de água, eu vou ter, né, uma fase aquosa com né, um volume maior que 10 ml. Né? Isso acontece por quê? Porque o etanol ele vai se dissolver preferencialmente na água. Né? Então a gente consegue fazer os cálculos para saber então quanto que tem qual o volume, né, de etanol, certo? Bom, como trabalhar isso com os alunos? Né? Então geralmente a gente trabalha tanto a parte conceitual quanto a parte procedimental. Né? Então, aqui tem um breve resumo conceitual, né, químico. Né? Então, aqui a gente selecionou os conteúdos, né, da química e da matemática também. Né? Então, para o aluno saber resolver o problema, ele precisa saber esse conceito aqui de porcentagem, né? De saber fazer essas contas, saber fazer esses cálculos. Né? Então, aqui está muito sucinto, né? A gente, é claro, sempre recomenda trabalhar
né, de forma que o aluno compreenda e domine esse conceito. Né? E aqui na sequência tem os conceitos químicos, né, de polaridade, solubilidade, né, as características das espécies químicas envolvidas. Né? Então aqui a gente tem essas características tanto da água quanto da gasolina, né, que são compostos é uma mistura, né, de compostos orgânicos, e também o etanol. Né? Então aqui a gente faz essa síntese, né, apenas para entender, né, em que conceitos estão envolvidos. E também é necessário trabalhar a parte experimental. Né? Os alunos eles precisam saber fazer a leitura, né, de volumes. Certo? Então eles precisam saber fazer essa leitura para poder ler adequadamente e resolver aquele problema. Né? Então percebam que esse experimento, né, ele acaba se tornando um problema. Ele é transformado num problema a ser resolvido pelos alunos. Bom, para concluir, essa abordagem ela é interessante, que é uma abordagem construtivista. Né? A gente entende que o aluno constrói seu próprio conhecimento nesse processo. Né? Vai ter então essa mudança no papel dos alunos e dos professores. Né? Então, muitas vezes é normal a gente ver resistências, né, de ambas as partes. Né? A gente percebe então que o professor precisa fazer um planejamento cuidadoso para caber, né, toda essa abordagem dentro da aula dele. Isso demanda um esforço, né, não é algo tão simples, mas é possível. A gente vê isso na literatura. Outra coisa que a gente vê na literatura também é que a aprendizagem dos alunos ela tende a ser mais interessante, né, mais prazerosa. Os alunos se envolvem com as atividades. Né, então, é uma abordagem que tem essas potencialidades e essas limitações. Aqui trago algumas referências, né, para conhecer mais sobre essa abordagem. Né, são trabalhos todos disponíveis na literatura, alguns mais recentes, outros mais antigos, todos eles bastante interessantes. E gostaria de agradecer a professora Marta, né, pela oportunidade de participar, nem que seja rapidamente, pontualmente aqui com esse vídeo, né, na oficina. E a todos vocês que estão assistindo o vídeo, né, pela sua atenção. Deixo meu contato aqui embaixo, né, o meu e-mail, para quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Tá? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até uma próxima.